Senhoras e senhores, devido a circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e, confidencialmente, este filme não foi realmente muito bom, não acham? Expectativa e realidade são duas coisas completamente diferentes quando eu imagino Joker 2, Delírio A3, já que eu já me sentia fazendo parte daquele pessoal com problema mental. Mas eu não vim falar mal do filme. Na verdade, eu vim para acentuar alguns pontos positivos e outros negativos. Então eu decidi fazer um vídeo de dois trechos, um com spoiler e outro sem spoiler. Então, antes de começar os spoilers, eu vou dar um pequeno aviso para caso você queira acompanhar pessoalmente, para não complicar a sua experiência, você já pode encerrar nesse ponto. O filme se dá início 2 anos após o incidente do primeiro filme. Apesar de ser um filme de continuação direta, você não vai ver elementos muito novos dentro do segundo filme, dado que o filme é levado mais para uma redenção de Arthur Fleck em relação ao Coringa. Tanto que o filme deixa explícito muitos sinais sobre esse tipo de conceito, onde o diretor queria explorar as doenças mentais de Arthur Fleck. O filme tenta explorar muito os conceitos que deram certo no primeiro filme, só que infelizmente eles não conseguiram executar de uma maneira satisfatória, dado que o primeiro filme ele tem mais originalidade, e isso acaba refletindo muito em perspectiva com o segundo filme. Coringa Delírio A2, sim, é um musical, apesar de tudo. Se você é fã de High School Musical e Prison Break, esse filme é perfeito pra você. Enfim, aviso dado, agora podemos comentar sobre o filme sem reservas. Dessa vez, podemos explorar melhor o ambiente do filme, a proposta que o diretor quis passar. Sinceramente, se valeu a pena você ir pro cinema ou se ainda vale você ir pra ver com seus próprios olhos. Aqui já temos um contraste entre a Warner e o filme do Coringa. É muito interessante o paralelo que eles fazem. Desde o início do filme já é proposto pra gente o que vai se passar no longa, já que é a eterna luta de Arthur contra a sua outra personalidade, Coringa. Em um desses rolês, um dos policiais que espanca Arthur, ele leva Arthur até uma aula de música. É nesse ponto que ele tem contato com a nossa diva Gaga, a Harley Quinn. A essa altura do campeonato eu já tinha ouvido umas 3, 4 canções e eu tava tipo, e aí? E aí que Arthur tem uma breve conversa com ela e ele já se apaixona rápido demais, muito fácil. Então ele fica todo iludido e fica cantarolando pra lá e pra cá, e essa altura do campeonato já tava tipo... Pula algum tempo e depois os presos eles vão pra uma aula pra ver filme e aí a Gaga surta de novo na crise psicótica e taca fogo de novo no ambiente. O casal aproveita o tumulto causado pelo incêndio pra cantar de novo outra canção que sinceramente eu já tava revirando o olho. Após o casal terminar a canção, Arthur e a Arlequina acabam sendo presos, sendo detidos na solitária. E aí a Arlequina, ela consegue dar um jeito de ir parar na mesma cela que o Arthur, até que ela peça que ele prove que ele é o Joker verdadeiro. Então Arthur aceita esse tipo de objetivo e prova a ela que ele realmente era o original. Após esses dois acabam tendo uma brincadeirinha, se é que me entendem, e após isso a Arlequina acaba saindo. Acabamos descobrindo que ela estava presa por livre e espontânea vontade. Sinceramente, a gente se pergunta qual a necessidade disso, mas ok, a gente também não fica focando nessas coisas. O filme se passa, então o Arthur ele é entrevistado. Todos querem saber qual é o seu posicionamento em relação às suas ações e o que ele pretendia fazer com todo aquele movimento que esperava ele do lado de fora. Logo em seguida, uma série de julgamentos ocorrem com Arthur sobre a sua personalidade de Coringa, e a Arlequina abraça totalmente a causa do lado de fora, jogando fogueira em meio à sociedade para colocar pressão em cima daquele caso. No meio desse tributo todo, descobrimos que a Arlequina acabou mentindo para Arthur, de certa forma, causando a ele certa desconfiança. Confiança essa que foi abalada, mas logo foi reestruturada quando ela afirmou que ficou grávida dele. Como isso foi parar aí?
Após receber tal motivação da Arlequina, ele começou a levantar cada vez mais um movimento agressivo dentro da própria prisão e também do lado de fora. O que ele não esperava é que ele estava falando muita bobagem. Então, os policiais acabaram pegando ele e fazendo aquelas coisas lá que eu não posso citar, mas que acabou virando meme tanto aqui no Brasil como no mundo lá fora. Dando aqui a minha opinião sincera, eu achei que ia ser o estopim pro Arthur explodir e acabar virando casaca e, consequentemente, trazer o Coringa totalmente à sua consciência, mas não foi o caso. Arthur acabou ficando cada vez mais abalado e ele acabou perdendo todas as motivações que ele tinha para continuar com o projeto. No meio disso, os manifestantes eles acabam explodindo o departamento de júri, fazendo com que o Coringa viesse a escapar. Então, alguns caras que apoiavam ele pegam ele, jogam dentro do carro e levam ele até certo ponto, mas parece que ele não confia em ninguém, simplesmente ele salta do carro e ele começa a correr. Após ele conseguir fugir dos caras que estavam tentando ajudar a esconder ele vai direto para a antiga casa dele, onde ele acabou passando por aquela escadaria que a gente vê no primeiro filme, e lá a gente encontra a Arlequina. Arthur sobe as escadas e lá eles têm uma conversa. A Arlequina tá completamente arrasada e decepcionada com ele por ele ter largado a causa e ter falado que o Joker era apenas um personagem. E nisso ela finaliza o relacionamento e o futuro de ambos, deixando o Arthur sem condições e totalmente desmotivado para lutar, o que ocasiona normalmente a polícia capturando ele e ele volta à prisão. E aí no final do filme o que acontece? Ele volta a ter uma vida normal, pacata, esperando a sentença total de seus crimes, mas a sentença chega muito antes, já que supostamente ele ia receber uma visita, uma ligação, e quando ele estava no meio do caminho, um parceiro de cela acaba pedindo para ele ouvir uma piada e por fim ele é morto, esfaqueado.